Olá, meus queridos amados, tudo bom? Hoje nós estaremos falando sobre o Evangelho de Lucas 9. Lembrando que eu já tenho os vídeos gravados do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos e agora eu estou no terceiro Evangelho, que é o Evangelho de Lucas. Eu peço que vocês ouçam os vídeos, vocês compartilhem a palavra do Senhor. Lucas 9, do versículo 1 ao 6, as instruções dos 12, perdão. Jesus convoca os 12, dá-lhes autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas e envia-lhes a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Lembrando, Deus capacita aqueles que buscam e que querem trabalhar. Com cura e libertação é necessário jejum e oração. O conhecimento da palavra, lembrando lá em Efésios 6:10 e a 18 e 6:10 ao 18 e Mateus 17:21. Então precisamos conhecer a palavra, precisamos nos fortalecer para que possamos falar do amor de Cristo. E tem muitas pessoas que têm o dom de expulsar os demônios, porque vivem em jejum e oração. Aí do versículo 7 ao 9, Herodes e João Batista. Herodes pergunta quem é Jesus que tanto ouve falar. Alguns dizem é João Batista. Herodes fala, a este mandei decapitar. E se esforça para conhecer Jesus. A primeira multiplicação de pães, que está do versículo 10 ao 17, mas também está lá em Mateus 14, Marcos 6 e João 6. Jesus, para não despedir as multidões, fala para os discípulos dar o que comer. E estes dizem que só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pede que separem grupos de fileira de 50 e erguendo os olhos para os céus, abençoou e partiu o pão e os peixes e deu aos discípulos para distribuir e sobraram 12 cestos. Está em Mateus, está em Marcos, está em João, mas cada evangelho ele especifica de uma forma diferente. A história é a mesma, é uma história verídica, mas especifica. Por exemplo, aqui Lucas ele já fala que Jesus pediu para separar de 50 em 50. Em Marcos e em Mateus não está descrito isso, mas fala da multiplicação. A confissão de Pedro, Jesus prediz a sua morte, do versículo 18 ao 22, que está lá também em Mateus 16. Jesus pergunta aos discípulos quem é ele e Pedro, és Cristo de Deus. E Jesus, advertindo, mandou que ninguém declarasse, porque era necessário que o Filho do Homem sofresse tudo e fosse rejeitado pelos anciões, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz, versículo 23 ao 27. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lembra-me, sabe, muito de Filipenses, lá 2, versículo 12 ao 18. Peço que vocês leiam lá. O desenvolvimento da salvação. As epístolas têm nos ensinado, nos exortado a uma vida de santificação. E negar-se a si mesmo é deixar Deus trabalhar em nosso coração e transformar nossas vidas, meus queridos. A transfiguração, do versículo 28 ao 36, está em Mateus 17 e Marcos 9. Jesus toma consigo Pedro, João e Tiago, sobe um monte com o propósito de orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancas, e lhe apareceu Moisés e Elias. A cura de um jovem possesso, do versículo 37 ao 43, também está em Mateus 17 e Marcos 9. De novo, Jesus prediz a sua morte, está lá no versículo 44 ao 45. O maior no reino dos céus, do versículo 46 ao 48. Jesus ele ensina a tolerância e a caridade, no versículo 49 ao 50, e os samaritanos não recebem Jesus, do versículo 51 ao 62. Jesus envia mensageiro para lhe preparar pousada em uma aldeia samaritana, mas não receberam. Tiago e João, que são Boanerges, lembram, filhos do trovão, perguntou a Jesus se queria que ele mandasse descer fogo do céu para consumir a aldeia. E disse Jesus, vós não sabeis de que espírito sois,
Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Eu acredito que Jesus escolheu os 12, escolhendo os 12, mas Jesus sempre escolhia 3 para estar com ele, ensinando-los a observar em Jesus o temperamento de Jesus. Jesus põe à prova os que queriam segui-los, do versículo 57 ao 62. Então, sempre com Jesus estavam João, Tiago e Pedro. Nós conhecemos uma parte, né? Porque depois ele foi transformado, da personalidade de Pedro e de João e Tiago, tanto que eles foram conhecidos. O Senhor colocou o nome de Boanerges, filhos do trovão. E os Jesus sempre estavam com eles 3, para mostrar para eles a mansidão, a perseverança, a sabedoria, a calma, a cautela. Não resolver nada no impulso, mas com sabedoria e mansidão. E o Senhor Jesus, ele ensina isso na palavra para nós. Nós cristãos não podemos ser impulsivos, não podemos ser nervosos. Nós precisamos ter sabedoria na palavra, no ouvir, no ministrar o evangelho. É fácil? Não é fácil, porque somos pecadores, nós somos carne, nós somos falhos, mas lembrando lá de Filipenses, desenvolvimento da salvação, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós temos o nome de Cristo em nós fazemos parte da família de Jesus. Ok, meus queridos, um grande abraço.